Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula telepresencial 02 de Hermenêutica Bíblica. Essa aula está sendo gravada, tivemos um probleminha aí, ela teria que ser ao vivo, mas por questões técnicas a gente está gravando essa aula. Hoje, nessa segunda teleaula, nós iremos trabalhar o capítulo 6, 7, 8 e 9. Nós trabalhamos na primeira teleaula a importância do estudo da hermenêutica, a necessidade de interpretação, a transposição do abismo cultural, gramatical, literário. E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 6, que é a primeira tarefa do intérprete, que é a exegese, a segunda tarefa do intérprete, a hermenêutica. E depois o capítulo 8, as epístolas, aprendendo a pensar contextualmente. E depois, por último, no capítulo 9, a gente vai trabalhar as narrativas do Antigo Testamento, seu emprego apropriado. É esse o nosso foco da nossa aula de hoje, da nossa segunda teleaula. Então vamos lá. A primeira tarefa do intérprete é a exegese. A palavra exegese, literalmente, a palavra significa tirar para fora o significado do texto, como foi endereçado aos seus primeiros destinatários. Então, o que é a exegese? É isso. É o estudo cuidadoso e sistemático das Sagradas Escrituras para descobrir o significado original que foi pretendido. É a tarefa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. É esse o papel da exegese. E você, no trabalho de interpretação das Sagradas Escrituras, tem que pensar nisso. Tentar escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. E como é que se faz isso? É através da pesquisa, através do labutare. Lembre do lema que eu falei da aula passada do Calvino, de Calvino? Orare et labutare. Orar, buscar a oração, a unção, a graça, o Espírito Santo no trabalho de interpretação. E o labutar, que é você trabalhar, pesquisar nos comentários, nas introduções, nos comentários das Bíblias de estudos. Então, esse é o papel. Então, o objetivo da exegese bíblica, e aí esse é o trabalho do intérprete, é descobrir o que o texto diz e quer dizer, e não atribuir-lhe outro sentido. Conforme Calvino disse, a primeira preocupação do intérprete é permitir que o autor diga o que ele realmente disse, em vez de lhe impor o que achar que ele deveria dizer. Então é o seguinte, algumas expressões que a gente conhece no dia a dia, quando a gente está no púlpito da igreja, ouvindo alguém pregar, algumas expressões exegéticas a gente conhece. O que Jesus queria dizer com aquilo foi, isso é uma expressão exegética. Lá naquele tempo tinha o costume disso, 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 disso. Isso é uma expressão exegética. Então, as expressões exegéticas são empregadas para explicar as diferenças entre eles e nós. Então, aprenda a fazer exegese. Então, há duas perguntas básicas, e é isso que eu quero dar ênfase aqui para você, se você quer realmente ser um bom pregador, sério, comprometido com as Sagradas Escrituras, com uma pregação sadia, teológica, Há duas perguntas básicas que devemos fazer a cada passagem bíblica para a elaboração de uma exegese. A primeira, preste atenção, o contexto histórico. Você lembra do que eu falei na aula passada? A importância do contexto histórico, de se trabalhar o contexto de um texto. Então, a questão mais importante do contexto histórico tem a ver com a ocasião. Ou seja, você precisa descobrir, quando você tiver contexto, a ocasião, em que tempo ocorreu essa escrita, e o propósito, ou seja, o que está por trás da escrita do texto. O propósito de cada livro bíblico ou das suas várias partes. Então, você, no trabalho de interpretação, de se fazer uma exegese, é necessário o contexto histórico. Tem a ver com a época, com a cultura do autor, com a cultura dos seus leitores,
tem a questão dos fatores geográficos que você precisa pesquisar, né, e descobrir, a questão topográfica, a questão política, né, ou seja, que sistema político é predominante, né, que está inserido dentro desse texto, da cultura desse texto, né? Isso são relevantes no ambiente do autor, né? A questão da ocasião, como já falei, do livro, se é uma carta, se é um salmo, se é um oráculo profético, ou outro gênero, todos são especialmente importantes para a compreensão. E outra pergunta básica que se deve fazer a cada passagem bíblica para a elaboração de uma exegese, né, é o contexto literário. Você precisa também perguntar para o texto, né, a questão contextual, né, mais importante que você poderá fazer repetidas vezes acerca de cada frase e parágrafo. Por exemplo, qual é a razão disto? Devemos procurar descobrir a linha de pensamento do autor, o que o autor está dizendo e por que exatamente aqui. Tendo ensinado esta lição, o que ele está dizendo em seguida e por quê. Veja bem agora esse vídeo, né, bizarro, né, a falta, né, da interpretação bíblica correta, né, a falta de se conhecer o contexto literário, a falta de se conhecer a própria gramática da língua, né, da língua portuguesa. Vamos assistir esse vídeo, interpretação equivocada da Bíblia por um pastor evangélico. Vamos lá assistir o vídeo. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito, né, essas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera.
A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. Pessoal, veja aí a interpretação bizarra desse homem aí que se diz que é pastor. Veja bem, a falta da hermenêutica bíblica. Olha o que acontece quando um obreiro, né, não tem a noção da hermenêutica bíblica. Oséias, no capítulo 3, versículo 1, ele diz o texto: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos e passas. Veja bem, a falta do contexto histórico e do contexto literário. A sua abordagem, a mensagem profética que tinha de entregar, baseava-se em sua relação de marido. Isso representava o fato de que Yahvé havia sido ofendido por sua esposa infiel. Quem é essa esposa infiel? A nação de Israel. A fim de que essa mensagem fosse sentida e entregue com eficácia, era necessário que Oséias passasse por uma situação real de traição sofrida. Para que isso acontecesse realmente, ele teria de ter um profundo amor por sua esposa, e uma esposa adúltera. Somente então ele poderia sentir a ferroada da infidelidade, compreendendo metaforicamente a ofensa de Israel contra o Senhor Yahvé, contra o Senhor nosso Deus, contra o Senhor de Israel, em sua infidelidade, que consistia na idolatria de Israel, quando Israel estava buscando outros deuses, e na corrupção moral, da indecência, do pecado, da imoralidade. Esse é o significado do texto. Então, para você ver que é necessário, para uma boa interpretação, você fazer o trabalho do contexto histórico e o contexto literário para você compreender o texto. Então, a segunda tarefa do intérprete é a hermenêutica. É usada no sentido mais estreito de procurar a relevância contemporânea dos textos antigos, para fazer as perguntas acerca do significado da Bíblia, por exemplo, o aqui e agora, né? Ou seja, a exegese é o lá e então, né? Ou seja, você detectar através do contexto literário, contexto histórico, né? Aí através da gramática, da língua, né? O lá e então, o significado do texto, como foi endereçado aos seus primeiros destinatários. E vem aí a segunda tarefa do intérprete, que é a hermenêutica, que é trazer o texto para o aqui e agora. Então queremos saber, retifico, o que a Bíblia significa para nós. Isso é certo, gente, isso é maravilhoso. Não podemos fazê-la significar qualquer coisa que nos agrada, né? E depois dar ao Espírito Santo o crédito. Foi o Espírito Santo que me revelou, foi o Espírito Santo que me deu um sonho, tal. O Espírito Santo não pode ser conclamado para contradizer a si mesmo. E ele é aquele que inspirou a intenção original do texto. Então preste atenção, olha, um texto não pode significar o que nunca significou, gente, né? Como esse caso aí desse texto aí interpretado por esse pastor aí de uma forma bizarra, descabida. O verdadeiro significado do texto bíblico para nós é o que Deus originalmente pretendeu que significasse quando foi falado, quando foi escrito pela primeira vez aos seus primeiros destinatários. Vamos agora trabalhar a questão da hermenêutica bíblica nas epístolas,
né? Vamos aí ver as epístolas e a sua natureza. As epístolas do Novo Testamento parecem-se de fácil interpretação, né? Afinal das contas, quem precisa de ajuda especial para compreender que todos pecaram, né? Que todos erraram alvo, Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2 e 8, ou os imperativos, andai no Espírito, né? E jamais cumprireis o desejo da carne, ou vivam uma vida de amor, Efésios 5 e 2, ou seja, afinal das contas, quem precisa de ajuda especial para compreender esses textos? Ninguém. É muito simples, muito fácil. Mas nem todos os textos são tão fáceis assim. A facilidade de interpretação das epístolas pode ser bem enganosa, né? Vejamos alguns exemplos das dificuldades. No estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja, capítulo 1, versículo 7. Paulo vos louva a igreja de Corinto, porque lá não faltava nenhum dom. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Mas faltava um dom, por sobremodo, mais excelente, o que mais deve ser cobiçado pela igreja, que é o dom do amor. Né? Então vejamos alguns exemplos da dificuldade. Por exemplo, a opinião de Paulo com relação ao celibato, né? Capítulo 7, versículo 25 e 26 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu te pergunto, a opinião de Paulo é válida? Deve ser tomada como sendo a palavra de Deus para hoje? O celibato, o que é o celibato? O celibato é o estado ou condição de celibatário de uma pessoa solteira e, segundo os conceitos das Sagradas Escrituras, é o estado de quem não é casado e se abstém de qualquer prática sexual. Esse é o celibatário. Quando Paulo escreve esse texto dizendo que era bom que os jovens não se casassem, ficassem como ele, veja o contexto desse texto. O partido dos celibatários havia conseguido influenciar muita gente daquela época. Muitos jovens, muitos rapazes, muitas moças, muitos pais. Tanto rapazes como moças que ainda não tinham experiência sexual, chegavam à idade de casamento, né, vinham aceitando essas ideias acerca do celibato. É provável que existia um outro grupo, né, outros que estavam debaixo da pressão para que se casassem. Né? Como a cidade de Corinto era uma cidade muito pagã, né, a imoralidade era muito ferrenha, muito forte, né, havia a pressão para outros que se casassem. A opinião de Paulo, né, quando ele fala acerca do celibato, a opinião de Paulo que é melhor que as virgens permaneçam virgens, nessa opinião de Paulo, se baseia no fato que o próprio apóstolo permaneceu celibatário, considerando tal estado superior ao casamento como meio de servir ao Senhor, ter mais tempo para servir, para lutar, para evangelizar, para trabalhar. E ele, casado, como ele faria isso? Com os afazeres do casamento, as responsabilidades do casamento, e aí ele defende o celibato por isso. Outro fator é que havia perseguição. A igreja primitiva estava sendo perseguida naquela época. Talvez vinculada em sua mente com a parousia, ou seja, eles estavam esperando a volta de Cristo, Paulo estava esperando a volta de Cristo a qualquer momento. Portanto, não parecia lógico a Paulo, né, alguém envolver-se em casamento, nas responsabilidades matrimoniais. Não obstante, tirando as preferências pessoais de Paulo em favor do celibato, por uma questão circunstancial, e excetuando as observações práticas que ele expôs, com base sobre a qual ele deu o seu conselho. Porém, meus irmãos, não é válido, nesse caso, para esse homem pós-moderno, essa mulher pós-moderna vivendo no século XXI. Então, qual relacionamento há entre a excomunhão do irmão do capítulo 5 e a igreja contemporânea, se o crente pode atravessar a rua para outra igreja? Qual é a razão de ser dos capítulos 12 e 14, que trata a questão dos dons espirituais, dos falar em línguas, para quem está numa igreja local, onde os dons espirituais, os dons carismáticos não são aceitos como válidos para o século XXI?
Uma coisa que as epístolas têm em comum, pessoal, e é a coisa mais crucial a ser notada na sua leitura e interpretação, ou seja, todas são documentos ocasionais, isto é, surgiram de ocasião específica, e são, pessoal, do primeiro século. Embora sejam inspiradas pelo Espírito Santo, foram originalmente escritas no contexto do autor para o contexto dos destinatários originais. Então, sua natureza ocasional deve ser levada a sério. Por exemplo, nesse caso, da recomendação de Paulo ao celibato. Se a gente não perceber a questão ocasional do texto, a gente vai querer fazer uma aplicação para o celibato do século XXI. Não significa que foram as epístolas ocasionadas por alguma circunstância especial, seja do lado do leitor, seja do lado do autor. Então, usualmente, a ocasião era algum tipo de comportamento que precisava de correção, ou até mesmo um erro de doutrina que precisava ser endireitado, ou um mal-entendido que precisava de mais luz, de ser clareado. Então, as epístolas, as questões hermenêuticas, a grande questão, pessoal, entre os cristãos que aceitam as Escrituras como a palavra de Deus, tem a ver com os problemas da relatividade cultural, ou seja, o que é cultural. Então, como as epístolas são ocasionais, e ela é escrita numa cultura greco-romana judaica, mais ou menos do século I até o ano 100 depois de Cristo, essas epístolas são escritas dentro de uma cultura. Então é o seguinte, o que pertence exclusivamente ao primeiro século e aquilo que transcende a cultura e é uma palavra para todos os tempos. Esse é o grande desafio. Então é o seguinte, a regra básica da hermenêutica com relação à interpretação das epístolas. Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para seu autor ou seus leitores. Por exemplo, essa irmã aí com esse cabelo aí gigantesco aí, ela pegou literalmente aquele texto e interpretou o texto que é proibido cortar o cabelo, que é mulher cortar o cabelo. Gente, um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para seu autor, os seus leitores. A interpretação, o bom senso deve estar aguçado. Isso foge do bom senso. Então, a segunda regra, para a interpretação das epístolas, sempre quando compartilhamos de situações de vida específicas semelhantes com o campo de ação do primeiro século, a palavra de Deus para nós é a mesma que sua palavra para eles. Olha, todo mundo sabe, ainda é verdade que todos pecamos, a palavra pecar significa errar o alvo, e que pela graça somos salvos mediante a fé, isso ainda é verdade. Revestir-nos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, Colossenses 3:12, ainda é a palavra de Deus para os que são crentes. Essa é a área em que se encontra a maioria das dificuldades e das diferenças em nossos dias, o problema da relatividade cultural. Então, o problema apresenta os seguintes passos. Eu queria apresentar para vocês agora esses passos da relatividade cultural das epístolas. As epístolas são documentos ocasionais do século I, condicionadas pela linguagem e cultura do século I e direcionadas a situações específicas da igreja do século I. Então, olha aqui, muitas das situações nas epístolas são completamente condicionadas pelo seu campo de ação do século I e que todos reconhecem que tem pouca ou nenhuma aplicação pessoal como uma palavra para hoje, excetuando-se o sentido mais distante de alguém derivasse dela algum princípio. Por exemplo, Jesus, no capítulo 13, versículo 4 até o 15, Jesus pega uma vasilha e lava os pés dos discípulos. Aí a pergunta é essa: isso faz parte e serve para a cultura, para o nosso tempo?
lavar os pés uns dos outros? Claro que não, né? Isso teria uma conotação totalmente estranha à nossa cultura. Então, existem textos totalmente condicionados pelo seu pano de fundo do século I. Mas a palavra para aquelas pessoas pode ser traduzida para âmbitos novos, porém comparáveis. Por exemplo, o ósculo santo, Romanos 16 e 16, 1 Coríntios 16 e 20, 1 Pedro 5, 14, 2 Coríntios 13 e 12, 1 Tessalonicenses 5 e 26, Paulo, em vários textos das epístolas, pede para que os irmãos saudassem uns aos outros com ósculo santo. Eu te pergunto, isso se encaixa na nossa cultura? Precisamos entender que existem textos totalmente condicionados pelo seu pano de fundo do século I, mas a palavra para aquelas pessoas podem ser traduzidas para âmbitos novos, porém comparáveis. Então, por exemplo, o que se traz no princípio, né? Utilizando essa questão do ósculo santo, hoje seria, por exemplo, cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Alguns textos, embora pareçam ter características diferentes, também são condicionados pelo seu campo de ação do primeiro século e precisam ser traduzidos para novos âmbitos ou simplesmente deixados no século I. Por exemplo, o mandamento da circuncisão, Gênesis capítulo 17, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, vamos ler a palavra, Gênesis capítulo 17, versículo 10, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Eu te pergunto, será se isso vale para os nossos tempos? O conceito de circuncisão, né, deriva do latim, no português, que significa literalmente cortar em redor, referindo-se à pequena operação cirúrgica mediante a qual o prepúcio do pênis masculino é removido. Então, há um valor simbólico da circuncisão no judaísmo. E a gente precisa compreender isso. Era o sinal do pacto abraâmico, né? O texto de Gênesis 17:10 diz, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então, falava de identificação com a geração de Abraão, a circuncisão. E isso, por sua vez, tipificava o que Deus faria através do filho de Abraão, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelista Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, e a gente percebe que ele está escrevendo para os judeus, ele começa com a genealogia de Jesus, apresentando Jesus como filho de Davi, filho de Abraão. Porém, a gente percebe como a revelação é progressiva, a circuncisão ela foi abolida no Novo Testamento. E o intérprete precisa de entender isso, a relatividade cultural do texto. Essa circuncisão ordenada a Abraão e a seus descendentes, conforme já li aí 2 vezes, Gênesis capítulo 17, versículo 10, posteriormente foi abolida. Né? No Novo Testamento, Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo afirma que há uma real circuncisão de ordem absoluta, isto é, a circuncisão do coração, né, da transformação na imagem moral de Cristo através do seu Evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 29, Paulo diz aos romanos, porém, judeus é aquele que o é interiormente,
e circuncisão a quem é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, nós devemos diferenciar entre o âmago central da Bíblia e aquilo que é dependente ou periférico nela. Então, veja bem essa nota. A condição caída da humanidade, a redenção dessa condição como sendo a atividade graciosa de Deus mediante a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consumação dessa obra redentora mediante a volta de Cristo, a parousia, são claramente parte desse núcleo central. Mas, porém, o ósculo santo, o uso do véu das mulheres, são periféricos. Então veja essas diretrizes para diferenciar a relatividade cultural. Devemos estar dispostos a diferenciar entre aquilo que o próprio Novo Testamento vê como algo inseparavelmente moral e aquilo que não é. As listas de pecados compostas por Paulo nunca contêm itens culturais, pessoal. Aquilo que é pecado continua sendo pecado, continuará sendo pecado. Dessa forma, a imoralidade sexual, o adultério, a idolatria, a embriaguez, o furto e coisas semelhantes, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, são sempre errados, são sempre pecados. Outro sim. E aí você precisa, nessas diretrizes para diferenciar a relatividade cultural, perceber isso. O lava-pés, o ósculo santo, o alimento sacrificado a ídolos e depois comprado no mercado, as mulheres usando véu quando oram ou profetizam, a preferência de Paulo pelo celibato, como acabei de falar agora há pouco, ou o ensino realizado por mulheres dentro da igreja, não são questões inseparavelmente morais. Então o intérprete precisa diferenciar a relatividade cultural. E aí, a gente vai entrar agora para as narrativas do Antigo Testamento. A Bíblia contém mais do tipo de literatura chamado narrativa do que de qualquer outro tipo literário. Mais de 40% do Antigo Testamento é narrativa. Os seguintes livros do Antigo Testamento são compostos em grande medida de matéria narrativa, por exemplo, Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas e Ageu. Além disto, Êxodo, Números, Jeremias, Ezequiel, Isaías e Jó. Veja bem esse outro slide. No Novo Testamento, veja aí, no Novo Testamento, grandes porções dos 4 evangelhos e quase a totalidade de Atos são narrativas. Então é o seguinte, eis a pergunta básica com relação às narrativas. O que as narrativas são? São histórias. Preferimos a palavra narrativa. Por quê? Porque história tem chegado a significar alguma coisa que é ficção, como no caso de uma história, Uma Hora de Dormir, ou um conto improvável, ou uma historinha. A Bíblia contém o que frequentemente é chamado a história de Deus. Uma história que é totalmente verídica, crucialmente importante e frequentemente complexa. Então é uma história magnífica, as narrativas. Mais grandiosa do que a maior epopeia. O que era epopeia? A epopeia era uma poesia, heróica, que contava uma história heróica, especialmente na Grécia. Por exemplo, porém, as narrativas da palavra de Deus é uma história magnífica, mais grandiosa do que a maior epopeia, mais rica na sua trama e mais significante nas suas personagens e descrições do que qualquer história humanamente composta poderia vir a ser. As narrativas bíblicas nos contam acerca de coisas que aconteceram. E o propósito delas
O propósito delas é mostrar-nos Deus operando na sua criação e entre seu povo. As narrativas glorificam o nosso Senhor, ajuda-nos a entendê-lo e dá o devido valor a Ele, e nos dão um quadro da sua providência e proteção. Fornecem ilustrações de muitas outras lições que são importantes para as nossas vidas. E olha, todas as narrativas têm um enredo, todas as narrativas têm um trama, e personagens, sejam divinos, sejam humanas, sejam animais, sejam vegetais. As narrativas do Antigo Testamento têm enredos. Tem enredos que fazem parte de um enredo especial global e que tem um elenco especial de personagens, dos quais o mais especial é o próprio Deus. Então, uma coisa que o intérprete precisa saber, é que as narrativas, existem 3 níveis para você compreender e interpretar corretamente as narrativas. Vamos aí para esse slide. Ao estudar as narrativas do Antigo Testamento, ajudará você a reconhecer que a história está sendo contada com efeito em 3 níveis, como já acabei de falar. Então, existe nas narrativas o primeiro nível, que chama-se o nível superior. O que é isso? Esse nível superior das narrativas? É aquele do plano universal inteiro de Deus. Aspectos chaves do enredo neste nível superior são a própria criação inicial, a queda da humanidade, o poder e a universalidade do pecado, a necessidade da redenção, do resgate, e a encarnação e o sacrifício expiatório de Cristo. Esse é o primeiro nível, chamado nível superior das narrativas. E existe o nível intermediário, que é o segundo nível. Mas como é que é esse nível de narrativas, chamado nível intermediário, esse segundo nível? Esse segundo nível intermediário centraliza-se em Israel, no povo de Israel, no povo hebreu. Por exemplo, nas narrativas, tratando-se da chamada de Abraão, o estabelecimento da linhagem de Abraão, quando Deus chama Abraão da sua parentela e da sua terra, de Ur dos Caldeus, para que ele fosse para uma terra que o Senhor mostraria. Então, a chamada de Abraão, o estabelecimento da linhagem de Abraão, a escravidão de Israel do Egito, o livramento, a conquista da terra prometida de Canaã, os pecados frequentes de Israel, a proteção paciente de Deus, a destruição de Israel e de Judá e a restauração do povo santo depois do exílio. Esse nível de narrativa, chamado nível intermediário, centralizam-se em Israel. Vamos ver nesse próximo slide aí o nível de narrativa chamado nível inferior, que é o terceiro nível. Como é que é esse nível de narrativa, chamado nível inferior? Todas as narrativas individuais que perfazem os 2 outros níveis, que é o nível superior e o nível intermediário, todas as narrativas individuais que perfazem os 2 outros níveis. A narrativa de como os irmãos de José o vendem a uma caravana de árabes indo para o Egito, faz parte desse nível inferior. A narrativa do adultério de Davi com Betseba, e assim por diante. Ou seja, isso denota um nível de narrativa chamado nível inferior. Cada narrativa individual, como essas que eu acabei de falar, por exemplo, vamos pegar como exemplo a narrativa do pecado de Betseba, de Davi com Betseba. Cada narrativa individual do Antigo Testamento, no nível inferior, é parte da narrativa maior da história de Israel no mundo. No nível intermediário, que é da história de Israel, que por sua vez faz parte da narrativa posterior da criação por Deus e da sua redenção dela no nível superior. Quando Jesus ensinou que as Escrituras testificam de mim, João capítulo 5, versículo 37 e 39,
obviamente, não estava falando acerca de cada passagem curta individual do Antigo Testamento. Jesus falava do nível superior da narrativa, em que sua expiação, remoção de pecado, era o ato central e o sujeito de toda a criação, a ele era o clímax do seu enredo. E aí, o que as narrativas são? Essa é a pergunta básica. Olha, e o intérprete precisa de entender isso. As narrativas bíblicas são histórias acerca daquilo que Deus fez para aquelas pessoas e através delas. E Deus é o herói da história. O que as narrativas são? As personagens, os eventos, os desenvolvimentos, um enredo e o clímax ocorrem, mas por detrás deles, Deus é o protagonista supremo ou o personagem decisivo principal em todas as narrativas. As narrativas não são alegorias ou histórias cheias de significados ocultos, Elas não são alegorias ou histórias cheias de significados ocultos. As narrativas, veja aí, não respondem a todas as nossas perguntas. As narrativas não têm esse papel de responder todas as nossas perguntas, todos os nossos argumentos teológicos, as nossas dúvidas teológicas. As narrativas não respondem a todas as nossas perguntas acerca de uma determinada questão. São limitadas no seu enfoque e nos oferecem uma só parte do quadro global daquilo que Deus está fazendo na história. A própria Bíblia não diz como Deus operou a maioria das coisas milagrosas que realizou. O desejo insaciável de Deus, o desejo insaciável de compreender aquilo que a Bíblia exclui, pode levar algumas pessoas a aceitarem explicações absurdas e forçadas. Pessoal, as narrativas do Antigo Testamento nem sempre ensinam de modo direto, como ensinam as epístolas, como ensina as cartas paulinas, as cartas de Pedro. As narrativas dão um tipo de conhecimento mediante contato direto com a obra de Deus no seu mundo. E embora este seja secundário ou primário, não deixa de ser um conhecimento que pode ajudar a moldar o seu comportamento, a moldar o nosso comportamento. Embora as narrativas do Antigo Testamento não ensinem necessariamente de modo direto, como as epístolas, como as cartas paulinas, que ensinam doutrinariamente, embora as narrativas do Antigo Testamento não ensinem necessariamente de modo direto, frequentemente ilustram aquilo que é ensinado noutros trechos de modo direto e categórico. Veja, por exemplo, a narrativa aí nessa imagem aí, ilustrando Daniel na cova dos leões. Deus está mostrando através dessa narrativa, mas mostrando, de modo direto e categórico, se mostra em outros trechos, quando se trata da questão da segurança do Senhor na nossa vida. Então, trata-se de um tipo, as narrativas, trata-se de um tipo implícito de ensino. Então, as narrativas, ela nos ensina implicitamente, Trata-se de um tipo implícito de ensino, que em combinação com os explícitos, por exemplo, aquilo que está evidente, patente aos nossos olhos, é altamente eficaz em gerar o tipo de aprendizagem que o Espírito Santo pode usar de modo positivo. Então, meus queridos, na narrativa do adultério de Davi com Betseba,
Você não achará qualquer declaração como, por exemplo, ao adulterar e assassinar, Davi fez o que era errado. A narrativa não está falando de modo explícito que Davi fez era errado. A narrativa espera-se que você saiba que o adultério e o assassinato são errados, porque isto é ensinado na Bíblia de modo explícito. Êxodo capítulo 20, versículo 13 e versículo 14. Então, o que as narrativas são? A narrativa não ensina, nesse caso de Davi com Betseba, não ensina sistematicamente acerca de adultério e não pode ser usada como a base exclusiva para semelhante ensino. Como ilustração dos efeitos do adultério num caso específico, transmite uma mensagem poderosa, que pode imprimir-se na mente do leitor cuidadoso de uma maneira que o ensino direto e categórico talvez não faça. Então, eu queria apresentar para vocês 10 princípios para a interpretação de narrativas. Então, quando você estiver utilizando uma narrativa bíblica e você quer interpretar aquela narrativa, 10 princípios para a interpretação de narrativas. Primeiro, geralmente, uma narrativa do Antigo Testamento não ensina diretamente uma doutrina, Ela não ensina de modo explícito uma doutrina. Ela ensina de modo implícito. Uma narrativa do Antigo Testamento usualmente ilustra uma ou umas doutrinas de modo proporcional noutros lugares, noutros textos sagrados. Outro princípio para a interpretação de narrativas, as narrativas registram o que aconteceu, não necessariamente o que deveria ter acontecido ou o que deve acontecer todas as vezes. O outro princípio para interpretar uma narrativa, o que as pessoas fazem nas narrativas não é necessariamente um bom exemplo para nós. Frequentemente é exatamente o contrário. Então, o princípio para a interpretação de narrativa, a maior parte dos personagens nas narrativas do Antigo Testamento está longe de ser perfeita, e suas ações também. Outro princípio para interpretar as narrativas, nem sempre somos informados no fim de uma narrativa se aquilo que aconteceu foi bom ou foi ruim, ou foi mal. Espera-se de nós que possamos julgar a história com base no que Deus já nos ensinou nas Sagradas Escrituras, de modo direto ou de modo categórico. Todas as narrativas são seletivas e incompletas. Nem sempre todos os pormenores relevantes são dados. João capítulo 21, versículo 25. O que realmente aparece na narrativa é tudo quanto o autor inspirado considerava importante para nós sabermos. As narrativas não são escritas para responderem a todas as nossas perguntas teológicas. Tem propósitos limitados, tem propósitos específicos e particulares. E tratam de certas questões, deixando as demais para serem tratadas noutros lugares, de outras maneiras. As narrativas podem ensinar explicitamente, ao declarar alguma coisa de modo claro, ou implicitamente, ao subentender claramente alguma coisa, sem chegar a declará-la. E a gente precisa entender o trabalho de interpretação. Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. Então, pessoal, concluindo a nossa aula de hoje, eu quero agradecer de coração pela oportunidade, pela atenção, e queria que você, antes de fazer as tarefas, assistir o vídeo não somente uma vez, mas 2, 3 vezes, volta, e
faça as tarefas. A segunda tarefa em classe está disponível, né? São 10 questões. E a terceira aula EAD em casa também está disponível para você fazer dentro desse conteúdo que nós trabalhamos aí. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima semana, segunda-feira, com a terceira teleaula ao vivo, onde nós concluiremos, né, a disciplina hermenêutica bíblica. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Tenha todos um bom trabalho.